eu não tenho mais, mas eu tive até ano passado a que a gente chama de língua presa, né. Uhum. E eu já sofria muito, digamos que bullying, Sim, falando em sim. português, então em inglês para mim eu já ficava muito mais travada, eu falava assim: "Em português eu ainda erro, imagine em Uhum. inglês". E aí eu nunca me permiti falar inglês com ninguém, então, tipo assim, até esse ano eu não Sim. praticava nem sozinha. Eu revi as aulas das técnicas, assim, acho que umas 4 vezes, assim, aí já comecei a tremer toda, sozinha, tudo escuro, estava assistindo TV, tudo escuro, aí eu fui abrindo e-mail. Quando eu olhei 6,5, eu falei: "Ok, a nota tá aqui, mas eu preciso de 6 em cada uma". Aham. Descendo, quando eu desci, que eu vi, eu não sei nem explicar, só comecei a chorar, Chorou? chorei horrores e Seja muito bem-vindo a mais um Papo Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas que atingiram mais que 7 na prova do IELTS. Hoje eu estou aqui com a Catarina para a gente poder saber um pouco mais da preparação dela. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Catarina. obrigada, Simon. Objetivo alcançado, a nota do IELTS e faixa preta. Muito bem, muito bem. Para a gente poder começar, eu sempre pergunto essa fase aqui, ó. Você já falou ali que eu consulto seu objetivo, mas eu gosto de perguntar na lata. Passou no teste do IELTS, pegou sua nota? Passei de primeira, peguei a minha nota, precisava de 6 em todas e o overall 6,5. Muito bem. E qual foi sua maior nota no teste do IELTS? A maior nota foi 7,5 no writing, que Olha foi aí, mentir, tá? No reading. no 7 reading. no reading, que foi uma das mais difíceis para mim durante o mock test. E aí Olha eu aí, tive a maior nota. qualificadíssima como faixa preta da Blime English. Muito bem, vamos bater um papo aqui para poder saber um pouco mais da sua preparação, que eu tenho certeza que vai ajudar e inspirar muita gente. Muito bem. Conta pra gente primeiro de onde você é, o que que você faz, pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Tá, eu sou de Jacobina, é o interior da Bahia, mas Que já morei em bacana. São Paulo por muito tempo, 5 anos. Morei em Uhum, Salvador também, na época da faculdade, e depois um tempinho. Me uhum. formei em publicidade e propaganda e trabalho na área como Hum. copywriter. Ah, você trabalha na área, que legal. É. Nossa, que bacana, que bacana. Eu Copyright é digo, uma profissão legal, hein? eu digo que é a única coisa que eu sei fazer. Se não fosse isso, eu estava lascada na vida. Que bacana saber disso. Nossa, muito legal. E me fala aqui, como é que foi que você me conheceu? Eu acompanhava já, porque o meu primeiro foco foi o Canadá, Uhum, porque era um desejo da minha mãe, e aí eu queria uhum, muito realizar, porque eu também gostava muito do país, né? uhum, Só que aí muitas coisas foram mudando, e aí o meu objetivo mudou, uhum, e eu ainda acompanhava muita gente do Canadá, inclusive a Lúcia, e aí o uhum. pessoal vai sempre comentando de você, né, nos vídeos, e Sim. aí sempre tem um influenciador, ou enfim, um pessoal que aconselha a gente, e aí eu encontrei assim. Uhum. Ah, bacana. E aí você tinha a ideia de fazer o IELTS para quê? Naquela época era pro Canadá, para imigração ou para estudar? Como é que era? Não começou com o Canadá, porque não precisava, eu ia fazer um college e aí Ah, não entendi. precisava de comprovação. Foi quando eu decidi fazer o mestrado na Europa, que eu vi que Hum. precisava de uma nota lá. E nessa época aí, como é que você diria quando você começou a me acompanhar, ficou sabendo que você tinha que fazer o IELTS, como que era para você a sua relação com o inglês? Eu comecei, o inglês a estudar, assim, de prestar atenção no inglês, né, que a gente sempre tem na escola, Uhum, mas uhum, prestar atenção com 12 anos, eu tenho 27 hoje. uhum. E aí eu comecei sozinha assistindo séries, Aquele inglês de escola ali. exato, The Vampire Diaries, assim, foi o meu inglês base, assistia Aham, sempre, e é aquele negócio, você assiste tanto que chega um momento que sim, você aprende, sim, né, na sim. prática. E aí eu fiz um ano de cursinho, mas não aprendi muita Cursinho coisa. genérico. Isso, presencial, inclusive. Não Uhum, aprendi muita coisa. E aí o inglês foi assim, com música, nada real, assim, de estudo. Eu uhum. nunca sentei para estudar. Então, para sentar e estudar mesmo foi esse ano. E você falou que o IELTS foi de primeira, né, que você já passou de primeira nesse aqui. Antes você nunca tinha feito. O que que você achava que era pior no seu inglês? Não que você achava que ia ser mais difícil na prova. O que que você achava assim: "Nossa, eu acho que isso aqui pra mim é o pior no meu inglês. Isso aqui me preocupa"?
Eu acho que eu até comentei com você, que foi a questão do speaking, porque Uhum, eu não tenho mais, mas eu tive até ano passado a que a gente chama de língua presa, né? uhum. E eu já sofria muito, digamos que bullying, Sim, falando em sim. português, então em inglês para mim eu já ficava muito mais travada. Eu falava assim, em português eu ainda erro, imagine em Uhum, inglês. E aí eu nunca me permiti falar inglês com ninguém. Então, tipo assim, até esse ano eu não sim. praticava nem sozinha. Eu falava Uhum, uma coisa ou outra. Então, eu sei que a falta de prática é um problema grande, né? Então, o speaking para uhum. meu era mesmo. E quando você começou a ver, porque provavelmente você começou a ver eu falando de IELTS, começou a pesquisar sobre a prova, o que que foi que você falou assim: "Putz, esse negócio aqui, o buraco é mais embaixo do que eu achava"? O que que você achava que ia ser a maior dificuldade da prova em si? É, as partes que acho que a gente chama de ativo, né? Que é o speaking Uhum. e writing, Right. porque a gente conversa no dia a dia muito informal. E aí, quando eu comecei a assistir as aulas, que aí você ficava falando de however, besides, nevertheless, meu Deus, eu nunca vou lembrar nada disso. Até o dia que eu voltei, que eu fui para São Paulo fazer a prova, né? Eu voltei semana passada. Em cada parede da minha casa tinha um papelzinho colado, Olha só, dizendo o que olha fazer. só. Foi a primeira coisa que eu coloquei, porque eu falei assim, eu nunca vou aprender a falar dessa forma. Eu acho que eu comentei com um dos faixa pretas que, tipo assim, eu tava me sentindo uma impostora, porque eu não falava isso nem em português, então quando eu Aham. soava muito errado. E Interessante esse raciocínio. e aí eu ficava tipo assim, não, gente, isso aqui não tá certo. E eles falavam, não, tá certo, só que você não Aham. tá acostumada, né? E aí Olha depois de só. um tempo foi muito natural. Hoje eu não preciso mais. Eu olhava e, tipo assim, Aham. uma dica, eu falo demais, viu? Então me interrompa. Vai falando, minha filha, vou guiando aqui. Mas uma dica que eu dou, assim, que eu posso dar para qualquer pessoa é ter esses, como é que eu posso dizer, passos, porque isso foi um passo para mim, para saber que eu realmente evoluí. Eu tinha isso na minha parede Uhum, e chegou um uhum. momento que eu olhei e falei, eu não preciso mais olhar para isso todos os dias. Então quer dizer que eu evoluí, sabe? Então Sim, sim, já coloquei. incorporou aquilo, né. Exato, exato. Entendi. E voltando um pouquinho, né, na preparação aí, que aí você me conheceu, viu que tinha o curso do IELTS, como que foi para você a hora de entrar no curso? E eu pergunto isso porque eu sei que para muita gente esse é um momento crítico, né, que você fala assim: "Será que eu faço ou não faço esse investimento? Vou ou não vou?". O que que foi para você? Como que foi esse momento e o que que levou você a falar assim: "Não, decidi, eu vou fazer"? Você lembra? Eu lembro que eu comecei a pesquisar no passado. E, Uhum, assim, todo curso a gente sempre tem um pé atrás, a gente tem que sim. confiar na pessoa. Eu, pelo menos, acompanho bastante e procuro muito feedback de pessoas que realmente fizeram. Então, eu acho que em novembro do ano passado, eu sei que a turma estava fechada. E eu estava Uhum, muito ansiosa, porque eu falei, não, agora eu vou, não tem jeito. Estou vendo que ele realmente estava muito presente nas redes, né? Passa muita uhum. confiança. Do marketing, eu valorizo muito isso. E aí, eu lembro que eu mandei uma mensagem para você perguntando quando é que abre a próxima turma. E aí fiquei de olho, tipo, todo dia eu entrava com medo de esquecer a data, com medo de você Aham, aham. ver. E aí quando eu acho que eu comprei, acho que foi uma das primeiras, né, com a É, eu tecnologia. acho que foi. Sim, Foi. sim. Então, assim, É interessante isso, porque é isso mesmo, né, a verdade é que hoje em dia, na internet, tem trocentas pessoas, né, e se tem trocentas pessoas, tem muita gente que fala qualquer coisa, né, então sim, isso de fazer essa verificação, tá, pô, será que esse cara aí fala esse careca aí falando esses negócios, será que dá para confiar, não dá? Só que aí é o que você falou, você começa a ver outros alunos, pô, esse cara fez, esse cara fez, esse cara fez, essa pessoa tá falando, vai ficando mais confiável, né, até o momento que você fala: "Eu preciso da preparação, então é aqui que eu vou", né. E curioso exato. que hoje, eu estava pensando, né, quando eu comecei lá atrás, uns 5 anos atrás, né, lá em 2019, eu comecei a dar as aulas, não tinha o curso ainda, né, era só na aula particular ali mesmo com cada uma das pessoas, até o momento depois que eu falei assim: "Não, espera, tudo isso aqui que eu estou falando na aula todo santo dia, o aluno chega, ah, eu quero fazer aula particular, beleza, vamos lá". Na verdade, eu gastava ali umas 2, 3 aulas com ele, só explicando todas as técnicas e tudo que ele tinha que fazer, para depois praticar. Eu falei assim: Sim, "Puts, na verdade eu tô perdendo tempo aqui e o cara tá pagando por um negócio que não é perdido, porque ele tá aprendendo, só que se eu tivesse como colocar isso num lugar que ele já consegue ver antes de começar a praticar comigo, ele vai ganhar tempo". E aí que exato. foi e veio o curso e tal, e hoje, na verdade, a gente é a maior escola preparatória de IELTS do Brasil. Olha que loucura. Muito bom. Né, é muito massa ver essa evolução aí.
E Exato, e você aí permite que o aluno reveja quantas vezes quiser, né, porque uma sim, aula sim. Não, e isso pra mim é tipo assim, hoje é raro, mas ainda existe. As pessoas falam assim: "Eu gosto de aula que seja, eh, que não seja gravada. A aula pra mim tem que ser não sei o que lá". Aí eu falo assim: "Espera", até saindo fora da minha condição de professor, de comandar a Blime English aqui, eu falo assim: "Deixa eu entender essa pessoa". Eu falei: "Seu fulano aqui, ó, esquece que eu sou o Simon da Blime English, eu só quero entender por que que você pensaria uma coisa dessa?". Porque olha só, eu falo disso porque eu trabalhava no serviço público, né, no Tribunal de Justiça, então eu vim de uma vida de concurso, eu estudava para a Polícia Federal no Brasil. A melhor coisa que existe para mim é a opção de eu poder ver e rever a aula que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Porque se eu estou fazendo uma aula ao vivo com você agora, se você tiver na aula, você consegue tirar suas dúvidas comigo e pronto, acabou. Se você não tiver na aula, você não consegue tirar suas dúvidas mais, porque já acabou. E outra, e se você quiser lembrar uma coisa que eu falei na aula? Se você não tiver anotado? Então, a aula, o curso online, né, ele te dá isso. Você pode ver, rever quantas vezes você quiser. Isso aí, para mim, por isso que eu falo, deixa eu entender o que, que essa pessoa tá falando aqui. Cara, por que, que você não gostaria disso? exato. Entende? Então, aí a gente vê que, na verdade, o problema dela não é a aula ser gravada. O problema dela é que ela acredita que, pelo fato de a aula ser ao vivo, ela vai ter mais comprometimento. E o Hum, comprometimento é uma coisa que não tem como você comprar. exato, muito pessoal, Não tem como você comprar comprometimento. Ou você vai desenvolver o seu comprometimento ou não. Seja aula ao vivo, seja aula gravada, com o que for, é verdade. né. Isso é muito interessante. E aí, ô Catarina, como é que foi para você quando você entrou no curso finalmente, e aí você viu as técnicas de prova, como que foi para você essa parte de aprender as técnicas e como que você acha que elas acabaram te ajudando na hora da prova? É como você sempre fala, né, que não adianta ter inglês se você não conhecer a prova. Se eu pegasse a prova sem saber nada, nem de como funciona, nem das técnicas para aplicar, eu com certeza ia tirar uma nota muito mais baixa, né. Uhum, E eu revi as aulas das técnicas, assim, acho que umas 4 vezes em períodos espaçados, né, porque uhum. quando eu via que eu estava errando muito, alguma coisa estava faltando. Aí Deixa eu eu voltar voltava. aqui e ver meu manual. Exatamente. Exato. Aí eu voltava lá na aula, assistia de novo. Eu fiz a prova dia 11 de outubro, em setembro eu estava revendo de novo as técnicas, Olha pra só, ter olha só. noção, né. E aí eu acho que ajudou nisso, de entender e usar o nosso tempo a nosso favor, né. É, pegando ali o gancho, por exemplo, com o reading, né, que foi onde você virou faixa preta, que você falou que era o que para você ia ser difícil ali na hora da prova. Como que você acha que as técnicas acabaram te ajudando a bater a faixa preta ali? Não sei se você vai lembrar, mas eu mandei mensagem para você, bem nas últimas semanas, falando que, tipo, Simon, eu tô aplicando todas as técnicas, mas na parte do yes, no e not given, Aham, eu não consigo acertar. Eu acertava, tipo assim, duas, uhum, sempre errando. E aí eu falei, você acha que é falta de prática no mock test? Aí você, com certeza. Aí eu fui fazer realmente vários mock tests, né? E foi, eu acho que eu não errei nenhuma dessas olha só. de yes, no. Até no mock test eu estava, tipo assim, antes eu Tranquila, acertava né? todas, agora eu só errava duas, sabe? Então foi uma Olha mudança só. muito grande. E as técnicas ajudaram muito ao tempo, porque eu gastava muito tempo em uma questão só. E você sempre fala, não Sim. está conseguindo resolver, passa para a próxima, se der tempo você volta. Uhum, Mas uhum. não perca seu tempo. E ao caçar as palavras certas, né? Não ler o texto inteiro, que antes eu Sim, estava lendo o sim. texto É. inteiro. E como eu gosto muito de ler, eu ficava tipo, não, eu quero Aham. aprender enquanto eu tô fazendo uma teste. Mas aí eu falava que não, isso aqui é uma coisa técnica, eu preciso ir e pronto. Pois Procurar é, o que. pra você que tá assistindo, olha que curioso, né, isso que a Catarina tá falando. Como que eu vou fazer uma prova de reading, que é a prova de leitura, se eu não vou ler o texto inteiro, Simon? É isso mesmo que ela falou? É isso mesmo. Só que existe técnica para você fazer isso, né? Porque se você for sentar ali para você ler o texto inteiro, peraí, deixa eu entender o que que ele tá falando aqui. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Aí você lê o outro de novo. Não vai dar tempo, porque a prova do reading, da leitura, ela tem 60 minutos para você responder 40 questões. Se você fizer a conta aí, dá 1 minuto e meio por questão. Ou seja, é muito pouco. Por isso que precisa de técnica, né? E aí, quando você falou lá atrás a mensagem que você mandou para mim, e eu me lembro, sim, porque não basta só a gente saber o que tem que ser feito.
saber a técnica. Tem muita gente que fala assim: "Tá, eu já sei a técnica, por que que não funciona?". Ué, não é só você saber. Eu posso te explicar como que anda de bicicleta. Enquanto você não sentar numa bicicleta e tentar andar, você não vai saber andar, né. Então a gente precisa aprender a desenvolver o volume de treino, que foi o que aconteceu ali com você. Eu falei assim: "Ó, você já sabe a técnica, o que você precisa é desenvolver um pouco mais o seu volume de treino". Tanto é que foi lá depois você já não estava nem errando mais esse tipo de questão, que é uma das mais complicadas para a maioria do pessoal, né. O true, false, not given, o yes, no, not given, essa é uma das mais complicadas. Para ver o peso que a técnica tem na hora da prova, né. É impressionante isso aí. E aí, olha só, tanto que sua preparação foi quanto tempo você falou? De verdade, foi logo depois do São João, então acho que no meio de julho em Uhum. diante, Julho, até onde agosto, setembro, outubro, 3 meses. Olha pra você ver. 3 meses de preparação e passou de primeira. É muito forte mesmo, né, é muito forte. E ainda virou faixa preta, né, sim. que era o seu objetivo lá atrás. Eu Pensa só, falei: "Não, eu vou passar no IELTS e vou virar faixa preta também". você falava mesmo. E aí, eu quero saber o seguinte, como é que você fez o IELTS na versão do computador? Foi. Foi, né. Como que foi pra você a sensação na hora que chegou o seu resultado? Geralmente vem um e-mail ali, né, aí você foi abrir, como é que foi que você abriu? Foi: "Nossa, meu Deus, deu certo, e ainda virei faixa preta". Como é que foi esse momento? Nossa, eu sou aqui de Jacobina, né, aí eu tive que ir para Salvador, de Salvador para São Paulo, depois de São Paulo eu voltei para Salvador. Então eu fiz na sexta, e aí na sexta mesmo eu peguei o voo de volta para Salvador, aí eu estava na casa da minha irmã, e ela estava no quarto tirando cochilo e eu assistindo. Eu falei: "Deixa eu olhar aqui meu e-mail". Eu tenho uma mania de olhar o e-mail para nada, só para gastar tempo. Uhum. Aí eu abri o e-mail assim, eu falei: "Ué", eu já tinha mandado uma mensagem perguntando quanto é que custava o retake, porque Aham. eu acreditava, eu vim chorando, porque eu falei: eu não passei, fui péssima, não passei, não vai dar certo". E aí eu abri, eu falei: "Não, deve ser o pessoal respondendo sobre o retake, né, quando Aham. nossa, o resultado". Aí já comecei a tremer toda, sozinha, tudo escuro, estava assistindo TV, tudo escuro, aí eu já fui abrindo o e-mail. Quando eu olhei 6,5, eu falei: "Ok, a nota tá aqui, mas eu preciso de 6 em cada uma". Aham. Descendo, quando eu desci, que eu vi, eu não sei nem explicar. Só comecei a chorar, Chorou? chorei horrores. E tinha uns amigos meus que queriam muito saber o resultado, estavam torcendo muito por mim, então eu já fui, mandei mensagem: "Gente, passei". Que Mas bacana. calma aí, deixa eu ver de novo, porque às vezes eu. Só pra garantir. Aí eu fui, voltei, olhei e falei: "Não, realmente passei". E aí Que foi bacana, que legal. bacana. Esse momento eu falo assim que é um momento de alegria, claro, porque você conseguiu um objetivo, mas é um alívio muito maior, né. Você fala Muito assim: mais. "Nossa, com isso aqui eu não vou preocupar". Isso é muito grande. E essa questão que você falou: "Ah, eu já tinha certeza que tinha ido mal". Toda vez que um aluno me manda mensagem, fala assim: "Professor, acabei de sair da prova, eu acho que foi horrível, pelo amor de Deus, não sei o quê". Eu falo assim, ó, eu já tenho na minha cabeça as palavras que eu falo: "Fulano, calma". Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de procurar problema para resolver. Então, quando você sai da prova, o seu cérebro, ele tá focado em achar as coisas que você acha que fez errado. E aí Sim, você vai achar um monte de problema. Só que a gente esquece as coisas que você fez de certo, que geralmente são muito maiores, se você fez uma preparação direito, né. E foi o que aconteceu com você, né. Esse momento é muito bom, né. E eu falo assim, é um momento que a gente não esquece, óbvio, você não vai esquecer, que você estava lá assistindo o filme com a sua irmã, tarará, tarará, porque é um momento muito marcante, você fala assim, aquele é o momento que, para quem gosta, né, tem uma música do Engenheiros do Havaí, pra mim é a minha banda favorita no Brasil. Conhece? Engenheiros do conheço. Havaí? Minha banda favorita. Aí tem uma música deles que fala assim, ó: "Hoje os ventos do destino começaram a soprar". Isso O aí. dia que pra mim eu tive aprovação também, eu até postei nos stories na época lá, era o meu story privado, eu nem tinha começado ainda, eu pus isso aí: "Hoje os ventos do destino começaram a soprar", porque aquele dia é o dia que você fala: "Opa, agora tudo tá girando e vai começar a acontecer", né. Exato. É muito bacana. E como E você fala, né, não é um obstáculo, é só um passo que você precisa dar para chegar até lá. sim, sim. Isso aí, ó, pra você que tá assistindo, traz isso pra sua vida. O IELTS ele não é um obstáculo no seu caminho. Ele é uma ponte para o seu objetivo. Tá aqui a Catarina, que agora tá com a IELTS na mão e vai lá estudar na Europa. Pensa só,
E é muito doido, né, Catarina, porque eu Quando eu imagino que na sua cabeça deva passar um filme, porque na minha passava. Quando uhum, eu nem pensava em IELTS ainda, nem pensava em Canadá, nada, eu estava um dia assistindo um programa na televisão, nem lembro o que que era, mas eu sei que estava passando, eu troquei o canal, assim, aí passou um programa de pessoas que estavam se preparando para um teste de proficiência para vir para o Canadá. E eu lembro que eu olhei e falei assim: "Meu Deus, quando que eu vou conseguir fazer um negócio desse?". Olha hoje, eu não só fiz, como eu ajudo as pessoas a fazerem. Então isso vem um filme na sua cabeça que você fala assim: "Caramba, eu realmente consigo fazer aquilo que eu quiser e que eu me propor a fazer", né. sim. Pensa você, lá atrás, que estudou o inglês de escola, igual eu fiz, igual a maioria das pessoas fazem no Brasil, e agora você está indo para estudar na Europa. Pensa num trem desse. E agora é mais difícil a gente duvidar, né, de nós mesmos, porque eu estava falando com os meus amigos ontem de que, tipo assim, o IELTS ele mudou, me fez evoluir pessoalmente. Tipo assim, eu Olha como só. pessoa sou uma nova pessoa, porque assim, eu olho para o francês e me assusta. Eu falo, não, mas o Uhum. inglês um tempo atrás também me assustava horrores. Em algum momento eu vou olhar para o francês e vai ser fácil para mim. E eu aprendi demais, eu aprendi a dar valor ao meu tempo, eu gastava 2 horas nos stories vendo coisa que eu nem estava querendo ver, enquanto eu Aham. poderia também não li. Eu terminei acho que 4 livros em inglês esse Olha ano. só, olha E olha só. que eu não tinha tempo nem para ler o livro em português, e consegui Pensa, ler em pensa, inglês, né? Então, assim, pensa. muita coisa boa vem Que da sua bacana, preparação do que IELTS. bacana. Ó, tem algumas perguntas para você aqui agora, que eu gosto sempre de fazer para os faixas pretas, porque são perguntas que acabam ajudando o pessoal que está assistindo. E a primeira é uma pergunta, assim, que é disparada talvez não, eu já ia pular aqui. A primeira, na verdade, é para mim, que eu Tá. gosto de saber o que que tem aqui de bom, que funciona para a gente cada vez melhorar. Para você, Catarina, o que que você acha que tem dentro do programa, dentro do IC, que foi o que virou a chave para você? Falou assim: "Nossa, isso aqui para mim fez toda a diferença". É o quê? São as técnicas, é o grupo de alunos, é o feedback do faixa preta, é a planilha, o que que para vocês foi assim: "Nossa, isso aqui para mim foi demais"? Ah, eu não sei escolher se são as técnicas ou o feedback dos faixas pretas, porque me ajudou bastante a evoluir ali na minha escrita. Então, talvez eu Uhum. acho que para mim seria o feedback mesmo. Ótimo, bacana. E realmente o feedback é muito importante, porque a gente devolve para você que está assistindo, né, os alunos eles têm ali eu chamo de feedback faixa preta, que é a minha equipe de faixas pretas treinados por mim. Só para você entender, faixa preta é uma pessoa que nem a Catarina, que tira mais de 7,5 no IELTS, mais de 7 no IELTS. Você tirou acima de 7, 7,5 para cima, você já é uma faixa preta. E aí tem a equipe aqui que faz essa e foram treinados por mim, obviamente, para fazer esse feedback. E aí você tem ali as correções da sua redação e do seu speaking. E nessa correção, a gente vai analisar tudo que você escreveu. Vem lá, essa palavra você colocou errado aqui, porque devia ser isso, 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 isso. Essa palavra aqui você pode mudar, porque vai ficar melhor assim, assim, assim. E embaixo a gente ainda faz análise conforme os critérios da prova. E isso é o ouro da sua avaliação, porque você vai ver, putz, isso aqui, eu achei que eu estava indo bem, mas isso aqui no critério da prova está me derrubando. E com Exato. indicação de nota ali para você. Você sabe exatamente o que que você tem que fazer, né? Sim. Isso é realmente muito bacana mesmo. E a nota que o pessoal estava me dando foi realmente a que eu tirei. Olha para você Assim, ver, foi 6,5. olha para Então, você ver. E isso eu falo porque a gente tem um banco de dados aqui que é muito grande, é muito grande. Só eu pessoalmente, eu já sentei e já fiz mais de 3.000 simulados com alunos. Só eu, mais de 3.000 mentorias, 3.000 simulados com alunos. Eu acho que quem foi que pegou, que cuidou de você foi a Muriel, a faixa preta nossa. Só ela sozinha já fez mais de 400 análises. é muita coisa. Então, assim, quando a gente olha para isso, fala assim, putz, caramba, se eu tô te falando que a nota é essa aqui, realmente a gente tem um lastro muito grande de dados para analisar conforme os critérios da prova para te dizer isso. Tanto é Sim, que você viu que foi a nota que você tirou na prova. É muito comum isso acontecer. E aí, para você que está assistindo, talvez você fale assim: mas eu posso julgar no Google, julgar no chat GPT, pedir um professor de inglês para me corrigir. Você pode fazer isso tudo. Só que você tem que entender uma coisa: inglês geral é uma coisa, inglês para o IELTS é outra. Vou te dar um exemplo aqui simples, tá? No writing, que é a redação. Vamos supor que você escreveu a sua redação lá, bonitinho, cuidou para não fazer nenhum erro de gramática. E aí você vai lá
e dá um professor de inglês geral para corrigir. Não estou fazendo menção a ninguém, estou falando um professor de inglês geral. Aí ele fala: não, seu texto não tem erro nenhum. Beleza, nota 10, nota 9. Aí você fala: nossa senhora, eu vou abafar nesse IELTS aqui, vai ser ótimo. Eu tô falando isso porque isso já aconteceu aqui com a gente algumas vezes, né? A pessoa que chega chega dentro do programa tendo passado por isso. Quando ela escreve a redação, ela manda pra gente, vem a nota lá, 5,5. Aí você fala: hã? Como assim? Eu tinha tirado 7, 9? Por quê? A gente faz análise conforme os critérios do IELTS. E aí, quando a gente olha lá, por exemplo, eu falei que você cuidou da gramática, não escreveu não escreveu um texto com erro gramatical. Na hora do IELTS, não é só sobre não errar, é sobre você atingir os parâmetros da prova. Então tem coisas que, se você não colocar ali na sua redação para mostrar ao examinador, sua nota não vai subir, ainda que você não erre. Isso é que é o peso e a importância de você estar amparado com alguém que sabe o que está te falando para fazer. De você estar com pessoas que fazem exatamente aquilo que você quer fazer. É diferente. Você, Catarina, está falando aqui que estar ali com o feedback dos faixas pretas foi importante, porque, na minha visão, o jeito mais fácil da gente tornar algo que é extremamente difícil de fazer em algo feito é você estar junto de pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Porque aí você vai ver assim: putz, isso aqui para mim parecia impossível, mas olha o tanto de gente aqui fazendo isso aqui que eu quero fazer. Não sou eu, então. É o que eu estou fazendo. E aí você vai alinhando isso tudo, né? É muito importante. Sim, tem que se encaixar, né, no modelo ali da prova. Uhum, muito bem. Agora sim, primeira pergunta para você, que eu recebo aqui muito, é o seguinte: o pessoal fala assim: mas eu já sei inglês, ou eu sei inglês, eu sou até avançado, mas é um inglês geral, já dá para eu ir fazer a prova. Não preciso de uma preparação específica. O que você, como faixa preta, acha disso? Não, não dá. Realmente não dá. Eu acho que o pior de todos para quem não sabe, não conhece a prova, é o listening. Porque imagina você pegar, é o primeiro, você clica, aí do nada uma Sim. pessoa falando um texto, uns espaços para você preencher, uns números, e você fica, para onde é que eu vou? Imagine ter uns segundos, que se você piscou, e realmente foi o que, tipo, eu acho que eu poderia ter uma nota maior, mas aí eu me prejudiquei mais por nervosismo, né? Uhum. Eu pisquei, e do nada a gente tinha passado Sim. duas respostas, e eu tive que chutar, porque eu sabia que ela tinha passado, mas eu não tinha certeza de qual era. Então, assim, sem conhecer a prova, não dá. E as técnicas são essenciais, porque você acha que, não, eu entendo, o listening para mim é mais fácil, eu Uhum. entendo todo mundo, mas ainda assim eu não tirei minha maior nota, Sim, sabe? Porque sim, em algum sim. momento faltou um pouco da técnica ali. Não, e eu falo assim, ó, mesmo quando você sabe a técnica, ainda é difícil, porque você pode ter uma onda de nervosismo ali e você descontrola. Nervosismo qualquer pessoa tá sujeita, né? Eu falo assim, mesmo quando você sabe o que você tem que fazer é difícil, imagina quando você não sabe. Exato. Foi até engraçado, porque todo mundo fala da quarta parte, né, do Aham. listening. E eu errei na primeira. Na Eu não primeira, é o todinho. nervosismo mesmo, A então. última parte eu fiquei, eu não acredito, que eu estava preocupada com a última. E assim, eu acho que eu acertei todas, né? Uhum, Porque estava muito fácil, foi muito mais fácil realmente do que o mock uhum, test. Eu uhum. errei na primeira por conta disso, porque Pois é. E só para contextualizar para você que tá ouvindo o que que a Catarina tá falando, é porque é o seguinte, no teste do listening, do IELTS, eles vão rodar um áudio. Vai dar o play lá, o áudio começa a tocar e não para e não pode pausar. Então é uma vez só que você vai escutar. E enquanto esse áudio está rodando, você tem que responder questões sobre o áudio. Escrever ali. Não é que. Presta atenção no que eu estou te falando. Não é que tem um texto que é a transcrição do áudio com lacunas para você preencher. Não é isso. Ali são questões elaboradas com base no áudio que está rolando. Então, às vezes, você até entende o que ele está falando. Eu entendi. Meu listening é bom. Pode ser, mas a sua capacidade de pegar a resposta é que importa. Porque ao mesmo tempo que você está ouvindo o áudio, você tem que ouvir o áudio, ler as questões, pensar na resposta e escrever. E aí, igual a Catarina falou aqui, quando vem a onda de nervosismo em você, se você parar e ficar ali, nossa, peraí, isso aqui, será que essa palavra tinha 2 S's ou um só? Só esse tempo que você ficou, provavelmente você já perdeu mais umas 2 ou 3.
Então, o domínio da técnica ali é muito importante. Sim. Por isso que a preparação tem que ser específica. Você não pode cair nesse erro e nessa vala comum de achar que inglês geral vai servir para o IELTS. Ele até vai servir, mas sua nota vai ser extremamente limitada, né? E o que que você acha, Catarina, que mais atrapalha alguém que vai começar a preparação do IELTS agora? Ah, eu acho que é muito pessoal mesmo, tipo, de achar que você não consegue, porque foi o Uhum. que me atrasou, porque eu poderia ter começado em maio, por exemplo. Eu acho que eu comprei o curso no início Hum, do ano. E eu ficava sempre entendi. assim, não, porque quando eu começar vai ser oficial, eu ficava com esse Uhum, pensamento. E isso estava me assustando muito de precisar de dedicação, que eu me dediquei assim, horrores. Eu acordava uhum. 3, 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite, 1 hora. Então, Sim, assim, sim, trabalhando e estudando, né? E aí, quando eu falei, não tem mais pra onde ir, eu preciso começar. sim. E aí foi, eu acho que é mais esse lado mesmo. Não procrastinar, né? Exato, exato. E assim, eu entendo isso que a Catarina falou e talvez você passe por isso, porque eu falo, por isso que às vezes as pessoas demoram para começar a preparação do IELTS mesmo, porque quando ela de fato fala: "Vou matricular no curso, vou começar minha preparação", para a maioria das pessoas, porque o IELTS ele é a primeira coisa no programa de imigração ou para estudar, e aí depois ela faz as outras coisas. E aí realmente parece que você tá fazendo o primeiro passo da mudança, e tudo aquilo às vezes assusta, né? Então as pessoas vão deixando, vão deixando. Só que aí acontece algo pior, que é quando você fez as outras coisas, foi deixando o IELTS, e aí você vem para mim, não foi o seu caso, mas tem muita gente que chega para mim e fala assim: "Professor, só falta o IELTS para mim e eu tenho só 20 dias para fazer". Aí eu: "É mesmo?". Entendeu? Não vou dizer que é impossível, porque a gente já teve alunos aqui que conseguiram em 20, ó, os recordes até hoje, pela minha cabeça aqui que eu lembro, são 21 dias, 15 dias, 14 dias, 7 dias e teve um animal aqui que fez em 6 dias. Meu Mas Deus. assim, o cara deu a alma, né? E aí você pensa, ah, mas 6 dias é porque ele já estava com o inglês ótimo. Não é, porque nem no simulado ele estava conseguindo a nota. Você vê que é a técnica mesmo, né? Mas o ideal é que você não espere chegar nesse momento. Primeiro, porque pode ser que você leve tempo para aprender as coisas. Cada pessoa tem o seu tempo de maturação das ideias. Talvez você não seja igual esse cara dos 6 dias. Ou talvez você não tenha o tempo que ele teve para dedicar, né? Porque, óbvio, ele dedicou ali praticamente dia inteiro e noite para fazer isso em 6 dias. Você, com a sua carga de horário, de trabalho, filho, coisas que você tem que fazer, estudo, você tem o dia inteiro para estudar? Não, então não deixe o IELTS chegar na última hora para morder seu calcanhar. Exato. É Cuidado difícil. com isso. E é até mais É, fácil, né, para a pessoa que estuda, porque ela vai mais natural. Você aprende pois tanto é, vocabulário, né, vai enriquecendo tanto com o tempo que é mais natural. sim, sim. E igual você falou que você já leu ali alguns livros, vai ficando mais fácil, porque todo dia você faz um pouco e a consistência é o que te gente, toda hora esse trem tá me desfocando aqui, tô ficando nervoso, hein. E a consistência é que vai produzindo resultado em você. Ao passo de uma pessoa que deixa chegar na última hora e quer fazer tudo. Não vai, né. E será que você, Catarina, como faixa preta hoje, você consegue pensar em algo assim que hoje, quando você olha para trás na sua preparação, você fala assim: "Putz, isso aqui para mim hoje é óbvio", mas que lá atrás quando você começou não era? Ou que para uma pessoa que está começando agora, um faixa branca, não é óbvio? Ai, de tudo, assim? É, alguma coisa na sua preparação que quando você olha para trás, você fala assim: "Nossa, isso aqui é óbvio que eu devia fazer", ou "É óbvio que eu não devia fazer", mas quando eu comecei eu não achava isso. Ah, o caderno de vocabulário. E eu falo porque Hum, no início eu errei, não só no início, alguns momentos, assim, eu fui uhum, vacilando, que o que você sempre fala, qual é a parte mais importante? Porque na parte do vocabulário a gente tem que do reading, na verdade, né, a gente tem que uhum. ler, selecionar as palavras, botar no caderno e reler o caderno de vocabulário. E muitas vezes eu estava lá só anotando palavras e não estava relendo, Hum, né, porque eu estava lendo sempre, toda hora eu estava lendo alguma coisa. E aí sim. eu vinha a palavra, eu colocava, né? E não dava tempo, aí eu estava tão cansada que não, Sim. hoje eu não vou ler, não, vou dormir. Aham, aham.
Aí eu acho que se eu tivesse lido, eu ainda tiraria uma nota muito maior, tanto no reading Sim, quanto no writing, né? Eu acho que é porque muito importante. isso acaba afetando todo o seu vocabulário, né, Exato. todo. E lembra, na aula, para você que está aí pensando: "Que é isso que ela está falando? Vou tentar desvendar o código do que ela está falando aqui, eu vou fazer por mim mesmo", né. Tá, é igual aquele negócio assim, ó, eu posso escrever aqui para você a receita. Você tem que aprender a fazer, a misturar as quantidades certas ali. Não é só você pegar, porque tem uma forma de você fazer esse caderno de vocabulário que ela tá falando. Se você só anotar ali as palavras com o significado, vai dar ruim. Não faça, é melhor você não fazer mesmo. E na aula lá, que ela tá mencionando aqui, eu pego e falo, ó, lembra? Eu falo assim, ó, isso aqui é a parte mais importante, né? E era exatamente onde você peca. Mas é porque é fácil pecar naquilo ali. É fácil errar aquilo ali, né? Então, muito interessante esse ponto de vista seu, que isso hoje para você é óbvio Sim, e lá atrás não era. Faz exato. E sentido ajuda mesmo. até tudo na vida, não só no IELTS, qualquer Sim, outra com coisa que toda você queira. certeza, com toda certeza. E o que que você acha que uma pessoa que já está na preparação, talvez esteja até chegando perto da prova, o que que pode ser o pior erro dela, Ai, na hora da prova, por exemplo? talvez achar que não, você não pode mais evoluir, porque já fiz tudo que eu tinha para fazer, sabe? Uhum, E eu não acho, eu acho que, inclusive, teve coisas que foi natural para mim usar, principalmente ali na parte do writing, uhum, porque eu peguei muito no final. Eu reli, tanto o cara de vocabulário mesmo, eu reli bastante. E eu não desisti, eu continuei sim, praticando, continuei estudando. E, claro, você tem que ter o seu momento de descanso. Eu não tive, mas eu indico que uhum, você tenha um dia importante, para importante. descansar. Eu realmente não tirei, porque eu estava muito ansiosa. Mas é importante você usar o seu tempo. Fazer Uhum. dele muito útil, mesmo no finalzinho. Bacana, muito bom. Agora a última pergunta eu gosto de fazer para todos os faixas pretas, que é o seguinte, cada um responde de uma forma que diferente, você fique livre também para responder. Você, Catarina, que tinha feito lá atrás o inglês de escola, né, aquele inglês lá que todo mundo acaba aprendendo, de ouvir música e de tudo. Hoje, tá com o IELTS na mão, virou uma faixa preta para ir realizar, imagino que seja um sonho de estudar na Europa, fora do Brasil, para ter essa experiência. O que que significa para você ter atingido essa faixa preta? Para mim é confiança. E não sei, eu me senti acolhida por alguma coisa que eu não sei nem explicar, porque é um processo muito solitário. Principalmente porque eu não conto para todo mundo que eu vou estudar fora. É algo muito meu que eu quero realizar primeiro, sabe? Aquilo que Uhum, realizar depois você conta. Então é muito solitário. E eu tenho muita gente que não fala nada de inglês. Então não tinha nem como, vamos conversar em inglês. Não tinha, é uhum, só eu realmente em tudo. uhum. E aí eu aprendi a confiar em mim e a ter certeza que eu sou capaz de alcançar aquilo se eu tiver dedicação. Porque eu acho que o IELTS ensina isso, dedicação. Se você se dedicar, você alcança. Que bacana. É aquilo que você falou lá no início, né, que você vê que realmente você consegue realizar aquilo que você quer, né, não tem essa limitação mais. Porque se você fez isso do IELTS, pô, claramente eu consigo fazer outras coisas também, né. Se eu sobreviver ao IELTS, eu vou sobreviver a qualquer coisa, porque foi realmente um período muito cansativo, mas valeu super a pena. Que bacana, que bacana. Ó, queria te agradecer, primeiramente por ter aceitado conversar com a gente aqui, eu tenho certeza que essa conversa vai não só inspirar, como servir de exemplo para muitas pessoas, mas principalmente por você ter confiado em mim lá atrás, para poder te guiar e te ajudar nessa jornada. Eu fico muito feliz de poder ter participado um pedacinho aí da sua jornada na sua vida, viu. Eu te agradeço, que é realmente um dom ensinar. Nem todo mundo tem essa capacidade e você faz isso muito bem. Obrigado, muito obrigado, viu. Para você que está assistindo aqui, se você não é inscrito aqui ainda no canal do YouTube, faça o seu favor, clica aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo e aula de graça aqui para você sobre como atingir sua nota no teste do IELTS, mesmo que você esteja no zero, no básico, começando agora. E se você não me acompanha lá no Instagram, faça o favor, vai lá também, começa a seguir lá no Instagram, deixa o seu like aqui embaixo, porque o like é de graça, deixa o seu like aqui para saber que você gostou, tá? A gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!